está ficando insustentável a quantidade de mentira na internet. Realmente está uma coisa fora do comum, exagerado, sem limite, e eu acho que cabe às plataformas ter um pouco de responsabilidade em relação a isso, independente da lei até. Acho até que seria uma questão ética mesmo. Ontem mesmo eu fui vítima de fake news, disseram que eu sou a favor de poligamia, de mudança de sexo de criança e um monte de outras coisas mais, né? Então, isso é, evidentemente, uma mentira completamente sem eira nem beira, que vira uma verdade para um monte de pessoas. E, no meu caso, até vai lá, eu desminto, não estou disputando eleição, não há problema algum. Mas isso no momento eleitoral, em que o período é curto para poder conhecer as propostas de alguém, manipular informação com mentira, com desinformação, com a busca de deturpar a realidade e ferir a reputação de pessoas, é algo realmente insustentável. Nós não podemos mais conviver com isso. O Senado Federal já aprovou um projeto de lei de combate à fake news para colocar limites a essas plataformas digitais. Está na Câmara dos Deputados. Espero muito que a Câmara discipline essa questão. Nós temos o papel no âmbito da eleição de disciplinar no Código Eleitoral. E aí, de fato, é muito importante seja por lei e não por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas alguma coisa de fato precisa ser feita, porque essa quantidade de mentiras, de fake news e desinformação manipulada por gente que vive disso, um monte de gente desocupada, que não tem nenhum tipo de patriotismo verdadeiro e que fica o tempo inteiro na internet inventando mentira dos outros. Então, realmente, isso nós temos que cuidar com bastante zelo e reagir em relação a isso. Talvez depois, quando passar isso, deputado, senador Beto Faro, quando passar toda esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, nós vamos lembrar, olha, naquela época acontecia esse tipo de coisa e não tinha nenhum tipo de consequência. Como a gente às vezes enxerga coisas ao longo da história que aconteciam antigamente e que a gente fala, como é que a gente conseguiu conviver com situações dessa natureza. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo numa situação de anormalidade em que essas plataformas digitais veiculam tudo quanto é tipo de informação, de ódio, de deseducação, de desinteligência, de ataques reputacionais e nada é feito. E aí quando se diz, se pode tomar providência quem for ofendido. Me desculpe, a honra no Brasil tem valido muito pouco, porque quando vai para a justiça ou demora muito, ou no caso nosso de homens públicos, dizem que nós temos que ser obrigados a aturar crítica, que isso faz parte da nossa atividade, quando na verdade não é crítica. É um monte de falatório que agride a reputação, agride a família da gente. A gente é feito de carne e osso, somos seres humanos, temos família, temos pai, mãe, irmão, esposa, filho. Então, não é possível que a gente possa conviver mais com essa realidade. Então, ao ensejo da sua fala, eu quero apenas que todos nós tenhamos o compromisso de um pouco de decência nessa rede social. Presidente, primeiro, para variar o meu respeito às suas palavras, sobre rede social, eu fui o pioneiro, o senhor deve ter conhecimento disso, no Brasil, na internet, quando trabalhava com o Silvio Santos no SBT. Foi o primeiro site do Brasil, a primeira TV, tvcajuru.com, e hoje eu confesso que eu tenho preguiça, não vejo mais, não acompanho mais, porque eu queria acrescentar apenas ao seu precioso comentário, e escorreito em todos os sentidos, que o que acontece nas redes sociais hoje é morte social. A definição é morte social, porque o senhor tem filhos, o senhor tem esposa, o senhor tem pai, o senhor tem mãe. Então imagina o que uma ofensa, o que uma fake news provoca. Em 2018, presidente, Goiás inteiro sabe disso, eu tive o apoio total do meu irmão, há 35 anos, governador Ronaldo Caiado, que ficou revoltado. Faltando 10 dias para a eleição, eu tinha 2 milhões de votos na pesquisa do Ibope. Eu perdi 400 mil votos em 10 dias por causa de uma fake news de um homem como eu, que fui coroinha, sacristão, seminarista, quase fui padre, ando com Cristo e com Nossa Senhora da Aparecida desde menino no pescoço. Simplesmente foi feita uma fake news comigo, montada da seguinte forma. Um jornalista me pergunta, o que você acha de Deus, Cajuru? Eu respondi, Deus é canalha. Alguém acredita que eu diria que Deus é canalha? Isso não é morte social? Então a gente realmente chegou ao ponto que não dá mais para aceitar e não adianta você desistir das redes sociais, você precisa realmente condená-las de forma rigorosa e é a única saída que existe.
Porque se alguém me perguntasse hoje, para não ser mais longo, Cajuru, você acha que tem que acabar com rede social? Eu acho que sim. Eu tomei nojo. Eu falava com o meu amigo Cleitinho, que fizeram comigo por causa de uma brincadeira entre ele e eu. Nós somos amigos, todo mundo sabe disso, o senhor sabe da minha amizade com ele e ele comigo. Ele que sempre falou de mim na televisão. Eu falei da minha questão da visão, que eu desabafei com o senhor na reunião dos líderes e recebi o apoio de todos. Recebi, inclusive, uma mensagem lindíssima que nem meu pai nunca enviou, que foi do general Hamilton Mourão, que eu fiz questão de dar um abraço nele e agradecer, porque eu vivi um momento muito difícil, ainda vivo, porque eu estou próximo da cegueira. Nas minhas redes sociais, a minha mulher foi aos prantos, porque começaram a desejar que eu fique cego. Cego. Isso é morte social ou não, presidente? Sem dúvida, senador Jorge Cajuru, nossa solidariedade, estimamos ordem, suas presidente. melhoras, viu? Cuide da saúde, nós precisamos vê-lo bem. Outro dia aqui numa brincadeira, eu assisti brincadeira entre o senador Cajuru e o Cleitinho. As pessoas deturpam tudo, quer dizer, fazem, né? E são coisas que acontecem naturalmente, mas... E dizer que eu acho que agora não é uma questão de ser de centro, de direita ou de esquerda. É uma questão de a gente ter realmente a responsabilidade para poder ajudar as pessoas que muitas vezes são massacradas e não tem nem como sair. É cancelada, do dia para a noite você é cancelado. A minha intervenção aqui, presidente, era para dirigir a Vossa Excelência e ao senador Cajuru. Eu estava assistindo às falas aqui desse plenário, me solidarizar, presidente, com Vossa Excelência, que mais uma vez foi alvo de agressões virulentas. Por onde eu passo, eu dou meu testemunho de como o senhor, na qualidade de presidente dessa casa, tem feito o que está ao alcance para tentar distensionar e voltar à normalidade democrática nesse país, né? Apesar de Vossa Excelência estar fazendo a sua parte, a gente percebe que quando um não quer, dois não brigam, mas nesse caso específico, Cajuru, tem sempre alguém que está querendo brigar e provocando e tensionando. E, enfim, eu acho que tudo é um processo de amadurecimento, um passo de cada vez. E eu sempre dou meu testemunho, presidente Pacheco, que Vossa Excelência tem buscado ali os degraus que estão primeiro à sua frente para ir tentando, subindo e resolver. E buscar normalidade nesse país mais uma vez. Solidariedade também ao senador Cajuru, porque as redes sociais e nós, eu sempre falo isso também, senador Cajuru, nós também somos alvo o tempo inteiro do discurso de ódio. Eu quero lamentar não sei qual a palavra, o adjetivo correto aqui, Cajuru, mas desejar a cegueira de uma pessoa em suas redes sociais. Óbvio que isso é uma coisa atroz, que não é nojento, enfim. Esse tipo de pessoa, é aí que eu quero chegar, a gente tem que discutir aqui nessa casa, não é censura de rede social. A gente tem que defender sim a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas o problema está em quem vai controlar, quem vai ter o controle disso, o que é censurado e o que não é censurado. Então não pode estar na mão de uma pessoa esse poder de decisão, é difícil você colocar no texto da lei alguma tipificação que abranja todas as situações. Então tem alguns caminhos que cabe aqui ao Legislativo discutir. Um processo judicial mais célere, com prazos, por exemplo, que existem na Justiça Eleitoral para esse tipo de situação em redes sociais, alguma espécie de câmara de arbitragem, um juizado especial para esse tipo de causa, para que possa ter uma resposta rápida e que os efeitos, as consequências de uma fake news publicada, de um discurso de ódio publicado, não produzam seus efeitos de forma avassaladora de uma maneira tão rápida. Então, a gente tem caminhos a se discutir para que não entremos nessa seara de censurar, porque é inconstitucional qualquer projeto nesse sentido. E o meu ponto de vista, eu falo aqui para concluir, presidente, como alguém que tem na sua família alguém que foi vítima de uma situação que ultrapassou apenas o discurso de ódio. Chegou aos finalmente, e graças a Deus o presidente Bolsonaro está vivo hoje porque foi alvo de um atentado político por parte de um ex-integrante de um partido de extrema esquerda. Então, alguém que sentiu na pele, na sua família, as consequências, além apenas do discurso de ódio, foi vítima de um ato de ódio por razões políticas, defendendo aqui a liberdade de expressão.
a liberdade de imprensa e um caminho que nós possamos discutir aqui dentro do Legislativo para reduzir esse tipo de incidência, como acho que acontecem com o senador Cajuru, com Vossa Excelência e também comigo.